Hoje à noite nós vamos dar a última mensagem dessa série de mensagens sobre o novo homem, relacionado ao nosso viver prático. Nós temos tocado assuntos bem práticos usando essa questão do novo homem. Na verdade, irmãos, a visão da igreja como novo homem é o aspecto mais prático que tem para a vida da igreja. Não é uma coisa doutrinária, mas é uma coisa que toca na nossa pessoa, toca na nossa vida. Não é só ver que nós somos membros do corpo de Cristo. Não é só vermos que nós temos a vida do Senhor, que nós somos membros uns dos outros, que necessitamos uns dos outros. Não é só isso, mas nós precisamos também viver uns com os outros. Não é só ter a vida comum. É muito fácil ter uma vida comum. Eu vivo aqui, você vive a 500 quilômetros, é muito fácil. Mas nós temos a mesma vida nesta pessoa que é o novo homem. E nós estamos juntos, convivendo juntos. E no novo homem, nós vemos nos versículos, hoje à noite nós não vamos ler os versículos, nós já lemos nas últimas duas reuniões, Efésios 2, são os versículos que estão nos esboços anteriores, né? Efésios 2, 15 a 16, 4, 22 a 24 e Colossenses 3, 10 a 11. São as três passagens na Bíblia onde se fala do novo homem. Ali nós vemos que o maior problema é a inimizade. Inimizade entre os povos, entre os judeus e os gregos. E por causa das ordenanças, das leis, dos regulamentos. E Cristo, quando morreu, ele crucificou na cruz, não somente os pecados, Satanás, o mundo, o ego, o homem natural, todas essas coisas negativas, mas também crucificou as ordenanças que trazem inimizade entre os homens. As ordenanças são as leis, os regulamentos, os nossos costumes, os nossos hábitos, todas essas coisas que criam barreiras entre nós. E como em todas as verdades da Bíblia, sempre há um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Tem um aspecto do que o Senhor já realizou. Já compartilhamos uma vez, nós sabemos por Gálatas 2:20 que eu estou crucificado com Cristo. Isso é um fato objetivo. Realmente, quando Cristo morreu, Deus me incluiu em Cristo. Eu estou morto em Cristo. Mas na nossa experiência, quanto nós precisamos dessa realidade, não é verdade, irmãos? Quantas vezes, irmãos, eu ainda não estou crucificado? Qual é o problema hoje? Na minha vida familiar, na minha vida pessoal, na minha vida da igreja, com os irmãos. É que o Esdras, ainda não está crucificado. Objetivamente já está na cruz. Já está na cruz 2000 anos atrás. Deus colocou ele na cruz, mas na minha experiência, o eu ainda continua muito vivo. Por isso, diariamente eu preciso aplicar o Espírito. Irmãos, a chave está no Espírito. O elemento da morte do Senhor está no Espírito. Quando eu exercito o meu Espírito, ali está o elemento da morte de Cristo. Ali está o elemento da cruz de Cristo. Eu faço morrer o meu eu. Então, no novo homem, para vivermos no novo homem, realmente é o lugar, irmãos, é a oportunidade que nós temos de fazer morrer o eu, o ego, o velho homem, e deixar Cristo viver como a nossa pessoa. Tomar Cristo como a nossa pessoa não é uma coisa tão fácil, irmãos. Talvez seja mais fácil tomar Cristo como vida. Nós vimos que a ênfase na visão da igreja como o corpo de Cristo é tomar Cristo como a nossa vida. Mas a ênfase de tomar Cristo da igreja como novo homem é tomar Cristo como nossa pessoa. O que é tomar Cristo como nossa pessoa? É simplesmente abrir mão, irmãos, de todas as minhas preferências, de toda a minha vontade, de todos os meus pensamentos. Abrir mão de tudo que eu quero para fazer o que o Senhor quer. Isso é tomar Cristo como nossa pessoa. Nós dizemos que amamos o Senhor. Sabe o que é o verdadeiro amor, irmãos? Eu desfruto muito dessa definição. O verdadeiro amor é quando nós podemos tomar outra pessoa como nossa pessoa. Isso se aplica muito ao nosso casamento. Se há amor no seu casamento, se há amor no meu casamento, eu tenho que aprender mais e mais a tomar minha esposa como minha pessoa. E minha esposa também me tomar como a sua pessoa. Melhor ainda, se nós dois tomarmos Cristo como a nossa pessoa. Amém.
Em outras palavras, eu não tenho o meu gosto, a minha preferência, o que eu acho, mas nós vivemos um para o outro. Quando eu vivia sozinho, não tinha problema. Não tinha problema. Era eu. Quando me casei, surgiu um grande problema. Outra pessoa entrou na minha vida, com uma vontade, com uma preferência, com as suas decisões. Eu tenho que aprender a conviver com isso. Da mesma maneira, quando eu era incrédulo, talvez não tinha tanto problema. Mas quando recebi o Senhor Jesus, surgiu um grande problema. Uma pessoa entrou dentro de mim. E essa pessoa me incomoda o dia inteiro, irmãos. É um problema. Não é um problema, irmãos? Você quer ir para um lado, ele quer ir para o outro lado. Você quer usar esse tipo de roupa, ele quer usar outro tipo de roupa. Você quer dirigir a uma velocidade, ele quer dirigir a outra velocidade. Você quer falar uma coisa, ele quer falar outra. Você quer assistir novela, ele quer vir para a reunião. Você quer ler jornal, ele quer ler a Bíblia. Que grande problema, irmãos. Mas temos que aprender a tomar Cristo como nossa pessoa. Nós vimos também, irmãos, que 80% a 90% do que nós fazemos diariamente nas nossas decisões, nós estamos toda hora tomando decisões. E para viver um novo homem, irmãos, nós precisamos aprender a tomar decisões no Senhor. Tudo que nós decidimos tem que ser feito no novo homem, no Senhor. No momento que eu abro o meu guarda-roupa, que roupa que eu vou escolher para pôr? Eu preciso tomar essa decisão no Senhor. Nós já compartilhamos faz duas semanas já. A questão não é que roupa você vai pôr. A questão não é, no novo homem, não é que você faz. A questão é quem está fazendo. Quando eu abro o guarda-roupa, a questão não é que roupa eu vou pegar hoje, Senhor. Não, a questão é quem vai usar essa roupa, Senhor. É você ou é o Senhor Jesus? Quando você vai para o shopping comprar alguma coisa, a questão não é o que você vai comprar. Se você tem dinheiro ou não. Isso não é o que importa. O que importa é quem está comprando. É o Senhor Jesus que está comprando? Então, em todas as coisas, nós temos que aprender a tomar o Senhor como nossa pessoa. E nós vimos na semana passada, irmãos, algo muito importante. Tanto em Efésios, capítulo 4, como em Colossenses, capítulo 3, logo após tratar do novo homem. Qual é o primeiro assunto que o apóstolo Paulo trata, irmãos? É a questão do perdão. Acho que todos temos visto, de alguma maneira, não temos, irmãos, a visão do novo homem? Viu alguma visão do novo homem? Amém? Nessas últimas semanas, alguém? Quem viu alguma coisa do novo homem, levante a mão. Você viu alguma coisa, irmãos? Amém? E nós temos experimentado alguma coisa também, certo? Temos experimentado alguma coisa. Mas quando queremos realmente, irmãos, nos aprofundar nessa experiência do novo homem, praticar essa visão do novo homem, há uma barreira, irmãos. E Paulo sabia disso. Logo em seguida, em Efésios capítulo 4, logo em seguida, logo após o capítulo 22 e 24, logo no versículo 25, ele já entra numa questão prática. Nós temos que ser sinceros e verdadeiros. Nós não podemos ser falsos. Ali fala, não mintais uns aos outros. Eu vou ler para vocês aqui. Efésios capítulo 4. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Aqui essa mentira, irmãos, não é você proferir uma mentira para enganar o seu irmão. Não é tanto nesse aspecto. Aqui está relacionado a alguma coisa que vem em seguida, irmãos. Que vem em seguida. Quantas vezes um irmão vem para você e pergunta, irmão, está tudo bem? E você fala, está tudo bem. Mas na verdade não está tudo bem. Você tem uma mágoa contra aquele irmão. Você tem um problema com aquele irmão. Quantas vezes, irmãos, você e sua esposa têm problema, o casamento está numa situação perigosa. E os irmãos visitam você e perguntam, irmão, está tudo bem? Você diz, está tudo bem. Isso não é verdade, isso é uma mentira, irmãos. Nós precisamos, irmãos, aprender a ser sinceros. Se o irmão vem me saudar e eu tenho um problema com ele, eu não digo está tudo bem, eu digo, irmão, não está bem, não. Eu tenho um problema com você, irmão, eu tenho uma barreira que eu quero resolver. Se eu e minha esposa temos um problema sério e alguém vem me visitar e pergunta, irmãos, vamos fazer uma visita para você, está tudo bem? Eu vou dizer, não está bem, irmãos. Nós precisamos de oração, precisamos de ajuda. Irmão, nós mais do que nunca precisamos voltar-nos ao Senhor e depender uns dos outros, irmãos. O nosso viver não é mais um viver individual. Nós vimos na segunda semana que tudo que nós fazemos hoje afeta o corpo de Cristo.
afeta o novo homem. Desde a roupa que você usa, você sai para o seu trabalho com a sua roupa, você acha, essa roupa que estou usando é para mim só, não vai afetar nenhum irmão. Afeta sim, afeta. O que você compra, o que você faz, você acha que não afeta, mas se você é um membro orgânico do corpo de Cristo, afeta. O que acontece com esse dedo aqui, afeta o corpo inteiro. Se eu não curo uma ferida nesse dedo, vai infeccionar o corpo inteiro. Você não é um membro postiço do corpo, você é um membro orgânico do corpo. Tudo que você faz afeta o corpo. E na vida da igreja hoje estamos vendo, irmãos, o inimigo é muito sutil, ele quer destruir os relacionamentos familiares, quer destruir os casais, ele começa por aí. Destruir o relacionamento entre marido e esposa, destruir o relacionamento de pais e filhos, destruir o relacionamento entre os irmãos, para fazer o que, irmãos? Para nos levar a ter uma aparência do reino dos céus. Irmãos, nós não queremos nenhuma aparência, queremos? Nós queremos a realidade do reino dos céus. Irmãos, eu não vim para a vida da igreja para viver na aparência. Eu quero estar na vida da igreja, irmãos, para viver a realidade. Se tem um irmão que vê alguma coisa em mim, eu preciso ser ajudado, por favor, irmãos, venham e falem, eu preciso ser ajudado. Nós precisamos ajudar-nos uns aos outros. O Senhor está voltando, irmãos. Nós precisamos realmente levar a nossa vida da igreja a sério. E essa vida da igreja envolve, irmãos, a vida familiar, a vida social, a vida de reuniões. Envolve todos esses três aspectos. Então nós vimos que um grande problema hoje na vida da igreja não é um problema localizado, não, local, é um problema geral. Nós temos viajado muito esses últimos tempos e vimos em todas as igrejas que esse problema é sério. São as barreiras entre os irmãos que há. E que os irmãos passam anos sem tratar dessa questão, sem solucionar. E as inimizades continuam, e as barreiras continuam, entre marido e esposa, entre irmãos. Então a Bíblia nos mostra, irmãos, que nós precisamos procurar os irmãos e solucionar isto. Mateus capítulo 5 fala claramente que quando nós estamos trazendo nosso altar, a oferta ao nosso altar, Mateus 5, né? Versículo 23, trazendo nossa oferta ao altar, e ali me lembrar que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu preciso deixar perante o altar minha oferta e ir reconciliar-me depressa com meu irmão. Depois de me reconciliar, daí eu volto e oferto a minha oferta no altar. Daí o Senhor fala, entre em acordo sem demora com o teu adversário. Quem é o teu adversário? É o irmão. Ou o teu marido, a sua esposa, com quem você tem uma barreira. Qualquer pessoa na vida da igreja, com quem você tem uma barreira. Ou mesmo um parente seu. Talvez algumas pessoas que você conhece, com quem você criou inimizade e você não solucionou. É um adversário. Ali fala mas principalmente fala entre irmãos. Entre em acordo sem demora com teu irmão enquanto estás com ele a caminho. Para não acontecer que ele te entregue ao juiz. E o juiz, ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te lance na prisão. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos solucionar as nossas barreiras enquanto estamos vivos, enquanto estamos a caminho. Porque se nós, por alguma razão, morrermos antes disso, ou o Senhor voltar antes disso, nós estamos encurralados, irmãos. Daí qual vai ser o nosso destino? Se nós temos mágoas, inimizades, barreiras não solucionadas, ali fala claramente, o nosso adversário vai entregar ao juiz, vai dizer, Senhor, eu pedi perdão, mas o meu irmão não quis me perdoar. Daí o Senhor vai te dar para o anjo é oficial de justiça, e o anjo vai recolher você à prisão. Ou seja, naqueles 1000 anos, nós vamos ser lançados nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Se nós não resolvermos nossas mágoas hoje, nossas inimizades, nossas barreiras, rancores, ressentimentos, seja o nome que você chamar, nós vamos ter muito tempo depois para solucionar isso. Vamos ter 1000 anos. E a Bíblia fala logo em seguida, em verdade vos digo que dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Enquanto a última magoinha não sair, você não vai sair dali. E nós vimos em Mateus 6, 14 e 15 e Marcos capítulo 11, ali fala algo que realmente nos choca, irmãos. Ali fala, em verdade vos digo, que se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se você perdoar alguém, o Pai vai nos perdoar. Jesus nos ensinou a orar assim. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Efésios 4 em seguida fala. Efésios 4, vamos ler o versículo 31. Longe de vós toda amargura. O que é essa amargura? É a mágoa. Amargura é mágoa. Mágoa. É o ressentimento, é o rancor. E cólera. É a raiva que a gente tem. E ira. E gritaria. E blasfêmias. Se nós não tratamos com isso, o que acontece quando esses dois irmãos se encontram? Só tem gritaria, só tem cólera, ira. E sai blasfêmia, irmão. Sai blasfêmia. Eu já ouvi blasfêmia sair da boca dos irmãos. Sabe que tipo de blasfêmia eu ouvi, irmãos? Por favor, jamais falem isso, por mais bravo que você esteja, irmãos. Eu já perdi o reino de qualquer maneira. Eu não interesso mais pelo reino, eu quero entrar só na Nova Jerusalém. Não fala isso, irmãos. A gente vai chorar por isso depois no reino milenar, amargamente por isso. Agora no versículo 32 fala, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, olha só, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está vendo? Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Está sempre junto. Colossenses capítulo 3 fala no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Se por acaso alguém tem algum motivo de queixa contra outrem, tem alguma reclamação aqui de um irmão contra outro? Será que tem? Quem sabe não tem, né, irmãos? Mas se tiver, perdoai-vos mutuamente. Quantas vezes a gente ouve os irmãos reclamando dos outros? Em vez de reclamar, irmãos, procure o irmão diretamente. Procure o irmão diretamente. E diga, irmãos, o que você fez me ofendeu. Eu gostaria de resolver isso com você. Em espírito de mansidão, de comunhão. E daí, perdoai-vos mutuamente. Daí fala, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Está junto? E em Marcos, capítulo 11, tem esse outro versículo, igual de Mateus. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. O que é essa coisa que você tem contra alguém? É a mágoa, ressentimento, rancor. Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, nós estamos repetindo para mostrar a seriedade disso. E muitos irmãos que estão aqui hoje à noite não estavam na última semana. Nós precisamos aproveitar essa ocasião, irmãos, para resolver todos os problemas que tem entre nós os irmãos. Não vamos deixar passar mais nenhum dia, irmãos, sem resolver todas as nossas barreiras. O que esse versículo quer dizer é o seguinte. Se o Marco Melo me ofendeu no dia 18 de maio, hoje é 18 de maio, né? 18 de maio de 2000, e eu guardei o ressentimento contra ele, guardei mágoa contra ele, desde o 18 de maio do ano 2000. Sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Será que eu pequei desde 18 de maio de 2000? Eu pequei ou não? Pecado de quanto tempo eu já tenho? De um ano. Nesse ano, quantas vezes eu orei ao Senhor? Senhor, perdoa os meus pecados. Mas isso eu oro a primeira parte da oração. Pai, perdoa-me as minhas dívidas. Eu esqueço a segunda parte. Assim como tenho perdoado ao Marco Melo. Não oro isso. Eu guardo o ressentimento dele. Nem quero olhar para ele. Nem quero conversar com ele. Sabe o que aconteceu nesse último ano? Todos os meus pecados, nenhum deles foi perdoado. Por um ano inteiro, eu orei, Senhor, lava-me com o teu sangue, perdoa-me os meus pecados. E eu talvez tenha a ilusão de que Deus perdoa os meus pecados, mas na verdade Deus não perdoou. Porque esse versículo fala, porque eu não perdoei o meu irmão. E eu estou carregando meus pecados. E eu não consigo entender por que eu estou perdendo o desfrute do Senhor. Eu estou ficando paralisado na vida da igreja. Eu não estou envolvido em fornicação, não estou envolvido em idolatria. O que está acontecendo comigo, Senhor? Eu não estou envolvido em pecado.
Por que eu estou paralisado? Não tenho mais vontade de ler a Bíblia, não tenho mais vontade de orar, não tenho mais vontade de servir. Estou paralítico. Por quê? É o caso do paralítico de Mateus 9. Quando eles conseguiram entrar naquela casa pelo telhado, quando baixaram aquele leito, a primeira coisa que o Senhor falou para ele não foi, está curado, não foi. O Senhor falou, estão perdoados os teus pecados. Porque a paralisia vem do pecado. Eu não creio que os irmãos estão envolvidos com pecado grosseiro. Se estão, vamos nos arrepender imediatamente. Mas se nós temos problemas entre os irmãos, guardamos mágoas uns dos outros, marido contra a esposa, muitas vezes, irmãos, pela intimidade, pela familiaridade, a gente acha que não precisa tratar, precisa sim, irmão, nós precisamos renovar nosso casamento. Nós, irmãos responsáveis, ouvimos, muitas vezes os irmãos trazem os problemas a nós, há vários casais com problema, nós estamos orando ao Senhor. O Senhor quer restaurar todos os casais, mas o inimigo quer destruir tudo. Tudo por causa de mágoas, uma magoinha ali, uma magoinha. Sabe uma coisa? Essa coisinha pequena não precisa dar importância, não. Essa coisinha pequenininha que é uma tiririca. E nasce, dá uma raiz, depois a Bíblia fala, vira uma raiz de amargura e cresce, cresce, cresce. E daí acrescenta os fardos dos seus pecados que não são perdoados. Chega um momento que a sua alma entra em colapso. E essa é uma das razões pelas quais, irmãos, muitos irmãos, inclusive na restauração do Senhor, na igreja, estão com depressão. Depressão. É a enfermidade da alma. A alma, irmãos, tem uma certa capacidade só. Não aguenta muito. Você pode ter uma alma muito forte, mas aguenta até um certo ponto. Daí você acrescenta mais 20 gramas de pecado em cima, a alma entra em colapso. Daí vem a depressão. Toma remédio, todas essas coisas. Mas a raiz muitas vezes está no espírito, por causa disso, por causa da mágoa. Eu conversei com vários irmãos, procuraram, a gente conversou, e lá no fundo, os irmãos falaram que havia mágoa. Ou pecados não tratados, irmãos. Por isso, nós, irmãos responsáveis, sentimos que precisamos dar essas reuniões, irmãos. Na vida da igreja, especialmente na vida da igreja, irmão, não podemos viver de qualquer maneira. Se fala muitas vezes das denominações. Ah, lá tem doutrina. Lá. As irmãs não podem usar esse tipo de roupa, só pode usar, como é que é, saia e manga comprida. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Pelo menos eles são guardados. Então na igreja pode usar alcinha, com tudo à mostra aqui. Pode. Nós temos liberdade aqui. Na igreja pode usar saia curta. Ali não pode, a igreja pode usar saia curta. Eu falei para os irmãos, nessa última viagem para o Nordeste, eu fiquei escandalizado, irmãos, algumas coisas que eu vi. A maioria dos irmãos amam o Senhor, mas tem algumas irmãs que, quando estava traduzindo, eu tinha que desviar o olhar para não cair, para não tropeçar, para não pecar. Tem irmãs, eu vou ser bem franco, tem irmãs, irmão, na conferência de ver isso. Anda, puxa para cima, anda, puxa para cima. Tem irmãs que andam, puxa um pouco para baixo, puxa um pouco para baixo. Querem que a gente seja claro e está sendo bem claro agora. Por que já não veste algo de tamanho certo, comprimento certo? A roupa que Deus nos deu não é para moda, não. A roupa é para cobrir a nossa nudez e para agasalho. O mundo está aí para isso. Por que as pessoas fazem isso? Eu vou dizer aí para quê, irmãos? Isso não pode existir no novo homem. Na igreja, tem doutrina sim. Deixar alto e claro, bem alto e claro. Nós vamos repetir, tem doutrina sim, doutrina mais elevada. Talvez nós falhamos em não vir controlar. Nós não queremos meter na vida dos irmãos e controlar tudo. A gente esperava que o Espírito possa vir falar. Mas talvez essa seja a nossa falha. Talvez nosso coração seja tão duro e quando o Espírito fala, nós não ouvimos. Aí os irmãos têm que nos perdoar por termos falhado nisso. Talvez a partir de agora nós vamos falar. Não de uma maneira assim, ríspida, mas com amor. Falar, irmão, essa sua roupa não é muito adequada. Vamos. Esperamos que os irmãos em geral possam ajudar. As mães, ajudem as filhas. Ajudem as filhas. Sabe uma coisa que eu sinto, irmãos? Talvez hoje à noite nem entre no assunto aqui. Sabe uma coisa que nós sentimos, irmãos? As mães podem ajudar as suas filhas, os pais ajudar os filhos. Eu vou dizer uma coisa que pode ajudar. Muitas mães vêm chorando pra gente, vêm chorar, pais também, quando os filhos já estão adolescentes e dá problema depois. Né?
vêm nos procurar, desesperados. Oh, irmãos, eu não sei o que faz, o que fazer. Minha filha só pensa que só quer namorar, eu esse tipo de roupa que não é adequada. Oh, Senhor. Oh, irmãos, ajude a gente, tudo. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Uma das coisas que você pode fazer imediatamente é parar de assistir as novelas. Eu soube que várias mães assistem novelas e as suas filhas estão juntas. A gente brinca com as criancinhas lá, tudo. Tá? Ah, eu assisto novela com minha mamãe. Eu aprendi isso na novela. Então, o que tem na novela? Alguém leu na revista Veja? Recentemente apareceu 2 páginas. Como responder às perguntas embaraçosas que nossos filhos nos perguntam durante a novela? Mãe, o que é impotência? Daí ele tem uma explicação que eu fico de vermelho só de ler. Estão falando isso para as criancinhas. 6, 7 anos hoje. E ali fazem sexo, ali na novela, ali. Se beijam. Mãe, tá certo namorar 2 mulheres ao mesmo tempo? Na novela parece que tem um lá, um namora a mãe, depois namorou a filha, não sei qual é o contrário, não sei. Isso aí vai sendo bombardeado nos filhos, nas filhas. E eles acham que é tudo certo, porque a colega, todo mundo assiste, você assiste também, seus filhos assistem. Ah, papai assiste, mamãe está assistindo, deve estar coisa boa. Vai assistindo, e quando crescem, tá tudo ali, ó. Daí, a gente tenta dar a Bíblia, dar a palavra de Deus para tirar. E ali na novela, que tipo de roupa eles usam? Só aquele tipo de roupa. Mamãe, eu quero usar esse tipo de roupa, eu quero comprar. E você compra, tá? Depois, sua filha vai lá fora, se envolve com o mundo, acontece coisas graves, tristes, e nós ficamos desesperados. A gente perdeu todos aqueles anos na infância e na adolescência para educar nossos filhos adequadamente. Eu não sou expert, irmãos, não sou expert. Todos precisamos da misericórdia do Senhor, mas nós precisamos nos guardar, irmãos. Por isso que a gente fala, tudo que você faz afeta a igreja de qualquer maneira. A sua filha é uma futura irmã da vida da igreja. O que você faz, o programa que você assiste, o que você fala, o lugar que você vai, afeta a vida da igreja. Se não afeta os outros, vai afetar pelo menos membros imediatos da sua família. E nós pregamos o evangelho, saímos do plano de expansão, visitamos irmãos, apacentamos e perdemos os nossos filhos. E marido e mulher têm mágoas entre si. Ele faz coisa que ela não gosta, ela faz coisa que ele não gosta, e não se tratam. Vivem juntos, mas o amor vai morrendo, vai sendo corroído pelas mágoas. Brigam, discutem. E ele vai e prega o evangelho, vai apacentar, ela também vai apacentar. Ele sai para o plano de expansão, e ela também sai para o plano de expansão. Eu vou dizer uma coisa, irmão, se eu não consigo viver em harmonia com a minha esposa, quem sou eu para proibir você de servir? Mas eu pergunto, irmãos, que tipo de serviço é esse? Se eu não consigo ter comunhão com minha esposa, como é que eu vou cuidar dos irmãos? Irmãos, nós precisamos acordar, irmãos. Precisamos acordar. Muitas vezes no nosso relacionamento uns com os outros, com os irmãos, nós somos tão grosseiros, tão descuidados. Ainda há entre nós, irmãos, ali em Colossenses que fala, no novo homem não há judeu, nem grego, né? Nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Não há distinção social, não há classe cultural, distinção cultural, social, nada disso. Racial. Mas Cristo é tudo e em todos. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos no direito de, talvez, controlar os irmãos. Ou, por outro lado, nós sentimos que eu sou inferior, aquele irmão é superior. Tudo é errado. Aquele que se sente superior está errado, e aquele que se sente inferior também está errado. Eu sou pobre, então aquele irmão rico está acima de mim. Não tem isso no novo homem. Eu sou rico, aquele que é pobre está abaixo de mim, vou pisar em cima. Não tem isso no novo homem. Eu sou dessa raça, superior àquela raça. Não tem isso. Eu tenho estudo. Aquele irmão não tem estudo. Então eu que mando aqui. Nada disso, irmãos. Você não manda nada. Quem manda é Jesus. Amém. No novo homem não há lugar para mim nem para você. Amém. Se você acha que tem um lugar para você, você está no lugar errado. Está no velho homem ainda. No novo homem não há lugar para mim e para você. No novo homem só tem lugar para Cristo. Amém. Deus não quer saber de você nem de mim. Mas Senhor, eu tenho muito estudo. Eu fiz mestrado.
E aí? O que o Senhor me está dando? Não tem nada a ver. Senhor, eu tenho 100 mil reais. E daí? Não serve nada. O meu dinheiro, o meu conhecimento, a minha cultura, não serve no novo homem. Só Cristo que serve. Então, nem inferioridade, nem superioridade. Ah, então eu ajudei um irmão. O irmão está necessitado e eu emprestei um dinheiro para o irmão. Agora eu posso controlar o irmão. Agora eu posso controlar o irmão. Emprestei dinheiro para você. Ô, faz isso para mim aí. Ué, por quê? Você lembra? Está devendo dinheiro para mim. Não tem esse direito. Se eu emprestei para ele, foi diante do Senhor para ajudar um irmão. Senhor Jesus. Nós precisamos realmente, irmãos, acordar. Vamos avaliar, irmãos. Avaliar cada item do nosso viver hoje. Esse é o viver no novo homem. Bom, irmãos, só vou ler aqui. Ler os itens aqui, tá? Aí, na continuação, nós precisamos ter uma oração. Quando vemos a nossa, irmãos, nós ficamos dispostos diante do Senhor. Oh, Senhor, como vou poder viver esse novo homem? Só pelo Espírito, irmãos. Na sua alma, na sua carne, esquece, não tem novo homem. O novo homem foi criado no Espírito. Amém. Efésios 2 fala, no Espírito, lá na cruz. Então precisa desses dois elementos. A cruz, no aspecto negativo, para matar o seu velho homem, e o Espírito no aspecto positivo. Então agora nós precisamos orar. Então oração autêntica no novo homem. Orar significa dar-nos conta de que não somos nada e não podemos fazer nada. O caso aqui, em Marcos 9, 28 e 29, foi depois que Jesus e os discípulos, e os 3 discípulos, né? João, quem foram os 3? Pedro, Tiago e João, estavam com Jesus nas montanhas, no monte, e ali Jesus se transfigurou diante deles. E quando desceram, tinha um tumulto ali embaixo. Tinha um bafafá, um tumulto ali. Quando chegaram, olharam, era um pai que tinha trazido seu filho endemoniado, e os outros discípulos, os outros 9, tentaram expulsar, e não conseguiram expulsar. O que aconteceu ali? Daí Jesus falou, esta casta só sai por meio de oração. Algumas versões acrescentam jejum, algumas também, outros evangelhos. O que isso quer dizer? Os discípulos provavelmente falaram assim, eles não foram pobres em espírito. Oh, a gente já viu Jesus expulsando os demônios já muitas vezes, a gente já sabe como é que é. A gente já foi para o plano de expansão, já bateu as portas, já pregou o evangelho, já apacentou o irmão. Você sabe como que é, não precisa mais orar antes não. A gente já vai direto. Mas um problema, o irmão tem um problema? A gente não vai direto, a gente já sabe, eu já resolvi esse problema no ano passado, sei como é que é. Isso é não confiar mais no Senhor. Daí os discípulos falaram para aquele demônio, sai, sai, o demônio não saía. Aí o Senhor pensa, só através de oração. Então aqui mostra, por que você ora, irmãos? Ou por que você não ora? Vamos perguntar dessa maneira, talvez seja mais fácil. Por que você não ora? Eu vou dizer por que eu não oro. Eu não oro porque eu acho que eu consigo fazer sem Deus me ajudar. Porque eu consigo. Eu vou resolver um problema lá no cartório. Pode ficar comigo, eu sou expert nisso. Já tratei desse problema 5 vezes. Então eu vou e não oro. E não oro. Meu filho está com uma febre alta. E dei já remédio, não baixou. Pega o filho, vamos lá, querida, pega a esposa e vou para o médico. E não oro. Porque eu acho que lá o médico vai descobrir o que é e vai dar o remédio certo e vai curar. Porque eu acho que eu sei e que eu posso. Estou sem trabalho, eu vou procurar. Não oro. Todas as coisas que fazemos sem orar é porque você e eu achamos que conseguimos. Mas quando oramos, significa me dar conta que eu não sou nada, Senhor. E eu não posso fazer nada. Daí eu dobro meu joelho. Quando eu vou e quebro a cara, daí eu volto, Senhor Jesus, preciso de Ti, Senhor. Senhor, por que deu tudo errado, Senhor? A oração é o verdadeiro negar do ego. Portanto, orar é negar-nos a nós mesmos, sabendo que não somos nada e não somos capazes de fazer nada. Quer negar a vida da alma, irmãos? Orem. Esse é o maior negar da vida da alma. 2. Orar é, na verdade, declarar, não mais eu, mas Cristo. Isso é orar. B. O princípio governante de nossa oração deve ser de ela levar-nos a Deus.
Quando a gente ora, o princípio é que nós devemos ser levados a Deus. Se depois de 5 minutos de oração, você não sente que foi levado para a presença de Deus, pode parar. Pode parar e mudar a maneira de orar. Porque não está no princípio certo. C. Não devemos orar nada que não seja verdadeira oração. Deus quer aqueles que o adoram em espírito e em verdade e em realidade. Muitas vezes, muitas orações que fazemos, ali é orações, não oração. Muitas orações que fazemos não são, na verdade, orações, mas repetições de afirmações segundo nossa tradição. Muitas vezes quando oramos, na verdade não estamos orando. Estamos repetindo aquelas frases com que a gente está acostumado, né? Ó, Senhor, lava-me com teu sangue precioso. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor, tu és vida, Senhor, preciso de ti, tu és o Espírito que dá vida. Não estou nem meu raciocínio está lá em Hong Kong, lugar onde eu nasci. Mas ele está repetindo todas essas coisas. Isso se parece com aquelas rezas, né? Que muitos faziam, né? Antes, né? Não, irmãos. Nossas orações não podem ser repetições. Sempre orar a mesma coisa. Nossas orações, até mesmo, nossas orações pessoais, são na maior parte uma forma religiosa e um tipo de atuação. Agora sabe o que é uma verdadeira oração, irmãos? É o que está no item 3. O cego tinha um encargo de contatar o Senhor Jesus para poder ver, e o Senhor atendeu sua oração. Essa foi uma verdadeira oração proveniente de um encargo verdadeiro. Sabe quando é uma verdadeira oração, irmãos? Quando o seu filho está na UTI e você dobra o joelho para orar. Isso é uma verdadeira oração. Daí, irmão, você ora. Você até não quer comer, você jejua. Você ora. É assim que nós devemos orar sempre, irmãos, por todas as coisas. Quanto eu sou falho nisso, irmãos? Aquelas orações tradicionais. Vai orar, vamos lá. Ó, Senhor Jesus, tá. Na reunião de oração, irmãos. Na reunião de oração. A gente vem e começa a orar aqueles assuntos, assim, tá aqui, ali. Não, mas tem que vir com o encargo, Senhor. Qual é o seu... Vem todo mundo para sentir o encargo do Senhor na reunião de oração. Por que o Senhor quer orar hoje à noite? E em Lucas 18, aquele cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo quieto, cala a boca. E a Bíblia fala, todo mundo fazia ele se calar. E ele não queria saber, gritava mais alto ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, ele conseguiu, Jesus veio e falou, o que você quer que eu faça? Senhor, que eu volte a ver. E o Senhor, faça-se conforme a tua fé. E ele voltou a ver. O que você quer que o Senhor faça para você, irmão? Grite para ele. Ore desesperadamente para ele. Senhor, eu preciso ser curado, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. D. Não devemos nos preocupar sobre como orar, mas orar simplesmente. Muita gente fica preocupada com o método. Como é que ora, hein, irmão? Como é que a gente tem que orar? Os discípulos perguntaram para Jesus, me ensina-nos a orar. Daí o Senhor Jesus ensinou o princípio. Muitas vezes nós ficamos preocupados em como fazer. Ah, é assim que faz? Tá bom. Ele não faz. Esqueça o método, irmão. Simplesmente comece a orar. Aprendemos a orar orando. Uma mãe que é nova. Ah, mamãe, eu não sabe que era meu filho, e agora? Quando o neném, não se preocupe. Quando está grávida, fica preocupado tudo, mas quando o neném nasce, não se preocupe, ela vai cuidar. Ela está desesperada, ela aprende a cuidar cuidando. Tá certo? Aprende a cuidar cuidando. Claro que a mãe dá uma mãozinha de vez em quando, tá? Por isso que existem os irmãos para ajudar os outros, a apacentar tudo. Mas nós aprendemos a orar orando. Quando nos abrimos ao Senhor e admitimos que não sabemos o que dizer a Ele, inspiramos ar espiritual fresco e somos preservados na graça do Senhor. Romanos 8:26 fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ora em nós com gemidos inexprimíveis. Aí nós respiramos o Senhor. Algarismo Romano 2. Perseverar em oração com vistas ao novo homem. Precisamos exercitar nosso espírito continuamente. Essa é a razão pela qual em Colossenses 4:2, Paulo nos exorta a perseverar em oração. Nós precisamos perseverar em oração. 1 Timóteo 4:7 também fala disso. Perseverar é continuar com persistência,
firmemente e ardentemente. Oração é respiração espiritual. Orar é respirar. Nós não podemos respirar, deixar de respirar por mais de não sei quantos segundos, quantos minutos, né? Você pode deixar de comer por vários dias, beber por vários dias, mas não pode deixar de respirar. A oração é o mais crucial. Irmão, nós precisamos voltar. Se você quer viver no novo homem, eu também, nós precisamos orar mais. O que falta na minha vida, na sua vida, é mais oração. A gente faz muita coisa, mas ora muito pouco. Ora muito pouco. Por isso, muitas vezes, nossos frutos não vingam e as coisas não dão muito certo, porque nós não oramos muito. 3. Orar com perseverança significa que não nos afastamos do espírito de oração. Tem que estar sempre no espírito de oração. Letra B. Precisamos permanecer numa condição de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. Colossenses 1:3, deixa eu ler esse versículo para vocês. Colossenses 1:3 fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então Paulo não cessava de orar. Então isso é permanecer na condição de oração. Precisamos perseverar em oração, porque a oração implica em batalha e luta. Oração não é lazer, não. Por isso que nós não gostamos muitas vezes de orar. Porque exige que você tenha o espírito exercitado. Assistir um programa de televisão, não precisa exercitar nem o espírito, é fácil. É fácil, você lá sempre assiste. Né? Cantar também não é tão difícil. Cantar é para preparar nossa alma, para abrir o nosso espírito. Né? Muitas vezes nós nem exercitamos muito o nosso espírito, porque né? Nós precisamos cantar também exercitando o nosso espírito. Mas orar é bem mais difícil. Cantar todos cantam. Mas vamos cantar, olha, todo mundo canta, né? Agora vamos orar. Nem todos oram. Eu diria assim, vamos ter uma reunião só para vir cantar. Eu acho que o local ficaria cheio. Agora na reunião de oração, o local fica mais da metade vazio. A fim de lutarmos do lado de Deus contra Satanás, precisamos perseverar em oração. 2. Como aqueles que estão do lado de Deus, descobrimos que o universo inteiro está contra nós. E especificamente contra a nossa oração. Colossenses 2, versículo 1 fala: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Está difícil apacentar ou não? Está difícil cuidar da igreja, dos irmãos? É luta mesmo, é luta. É luta. Não tem nenhum problema levar pessoas para pular carnaval, vai todo mundo. Agora para trazer para a reunião, é uma luta. Para seguir o Senhor é uma luta. Para ir para o futebol, vai todo mundo, não precisa lutar. Mas para ir para a reunião, para seguir o Senhor, é uma luta. E tudo na nossa vida, irmãos, no universo, é contra nós, na nossa oração. As coisas aí fora, as coisas aqui dentro, tudo vai contra a sua vida de oração. D. Precisamos orar para que uma porta se abra à palavra. Precisamos orar mais para que a porta se abra. Em todas as cidades. Todas as cidades, para que a igreja seja levantada em todas as cidades. Algarismo Romano 3. Reagir à intercessão de Cristo pelo novo homem. O ministério de oração é o pré-requisito para a administração e pastoreio de uma igreja. Então, para pastorear e cuidar de uma igreja, especialmente os irmãos, né, nós irmãos responsáveis, irmãos de serviço, nós precisamos ter um ministério de oração. Número 1. Numa igreja local, os líderes devem ter uma vida de oração para servir de exemplo de oração a ser seguido. Ter uma vida de oração e orar sem cessar, nossa emoção e mente devem ser ajustadas para estarem numa condição normal, sob o controle do Espírito em nosso espírito. Esse versículo é muito importante, irmãos. É muito interessante. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 1 fala: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. Olha só, irmãos. Sem ira e sem animosidade. Quer dizer que, se queremos ter uma vida de oração, repetindo 2 aqui, e orar sem cessar, nossa emoção e mente devem ser ajustadas para estarem numa condição normal, sob o controle do Espírito em nosso espírito.
Eu tô brigando com minha esposa lá, discutindo com ela. Opa! Vamos ter um intervalo, eu vou orar agora. Daí eu vou orar. Ora, quando acaba de orar, opa, vamos continuar a briga. Mas não é isso muitas vezes que a gente faz? A gente acaba de sair da oração matinal, tudo chega lá, o que aconteceu aqui? Tá? Senhor. Letra B. Nossa oração deve visar totalmente os interesses de Deus para cumprir a economia de Deus. Precisamos orar pelos santos, mas devemos orar por eles por causa dos interesses de Deus. Irmãos, isso também se aplica em reunião de oração. Muitas vezes na reunião de oração, alguns irmãos trazem alguns nomes. O meu vizinho pediu para orar para ela. Ela vai fazer uma operação no fígado, né? E está pedindo para orar por ela. Eu pergunto, mas para que a gente vai orar por ela? Senhor, seja com a vizinha da irmã Maria, né? Ela vai operar do fígado, sim, Senhor. Né? Todo mundo tem problema, então cada um pode trazer o pedido do vizinho. Não, a nossa oração pode ser, mas tem que ser tendo em vista os interesses de Deus. Se ela tem um coração para buscar Deus, vamos orar. E ela deve, se ela puder vir, venha na reunião de oração, vamos orar por ela. Não é assim, ela pede para você trazer o pedido e lá vai para uma mãe de santa e ia fazer um negócio de espaço para ela, um negócio assim. E pede para outro, né? Quer dizer, superstição, não é verdade? Então, toda nossa oração pelos irmãos, por outros, tem que ser pelos interesses de Deus. O irmão está em dificuldade, parou de reunir, não está reunindo, está numa situação terrível. Nós vamos orar pelo nosso irmão, não para o irmão o Senhor solucionar o problema terrível dele, para o Senhor trazer ele de volta para ele, para a igreja. É o interesse de Deus que está em jogo. Não é só para quebrar o galho das pessoas. Em seu ministério celestial, letra C, Cristo está intercedendo, ministrando e executando a administração de Deus. E precisamos ser aqueles que reagem às atividades de Cristo em seu ministério celestial. Cristo está lá ocupado. Todos os versículos falam que Cristo é o ministro celestial. Por séculos, Cristo tem tentado, sem êxito adequado, ganhar um povo para reagir ao seu ministério nos céus. Será que nós vamos ser esse povo, irmãos? Vamos reagir ao ministério do Senhor? Ou vamos ficar insensíveis, como tantos outros que passaram? Houve muitos irmãos sensíveis no passado, mas um aqui e um ali. Hoje Deus precisa do povo coletivo deles, todos sensibilizados. 2. O ministério de Cristo no céu requer nossa reação. Nós precisamos reagir. Agora em Romano 4, agora nós vamos entrar na questão do serviço, irmãos. Nós oramos, não só oramos, daí nós começamos a servir no novo homem. Isso é muito importante. Mas, irmãos, para servir, precisamos resolver todos aqueles problemas anteriores. Precisamos de ter a visão de por que estamos servindo. Não estamos numa religião, não estamos aqui num clube. Não estamos aqui porque a gente se gosta um do outro, não é isso. Nós estamos no propósito de Deus. Estamos no novo homem, é isso que Deus quer hoje. E precisamos solucionar as barreiras. Romper todas as barreiras, derrubar as barreiras, as inimizades, tirar as mágoas, perdoar-nos uns aos outros e realmente ser um, para que no domingo de manhã, quando o pão esteja aqui, seja o pão da glória. Amém. Realmente seja o pão da unidade. E quando nós levantamos para cantar, realmente nós podemos dizer, no universo há um corpo só. Amém. Somos um. Somos um. Amém. Como é que eu vou poder cantar se somos um? Se eu não perdoou o Marco desde 18 de maio de 2000? Eu estou do lado dele ali. Somos um. Eu não posso nem olhar para ele. Eu viro para ele, opa, somos um. A gente dá risada, mas muitas vezes faz isso. Eu vou falar bem baixinho assim para os outros não ouvirem. Irmãos, nessa última conferência, eu e mais alguns irmãos tivemos que servir. Veja só, irmãos, isso afeta todo mundo, não importa quem você seja. Uma inimizade entre 2 cooperadores do Mandong. Em 2 regiões vizinhas, estavam inimigos, nem mais se falavam. E as igrejas da região foram todas afetadas. Os irmãos ligavam chorando. A comunhão entre as igrejas foi cortada. Por causa de 2 irmãos. Tudo que nós fazemos afeta o corpo de Cristo. E graças ao Senhor, durante a conferência, o Senhor venceu. Amém. Houve uma reconciliação. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, amém, porque serão chamados filhos de Deus. Isso afeta todos, irmãos.
Então agora podemos servir. Agora sim podemos servir na unidade. Senhor, abençoa daí. Na economia neotestamentária de Deus há uma necessidade desesperada pelo mordomado de Deus. Mordomado na Bíblia fala dispensação, né? Dispensação na nossa Bíblia. Mas a tradução pode ser mordomado ou economia. O que quer dizer isso? Deus é esse pai de família rico, como naquelas famílias antigas. Tinha aqueles mordomos que distribuíam todas as riquezas da família para os membros da família, para a esposa, os filhos, as roupas, a comida. O pai provia para a família, entregava tudo para o mordomo. O mordomo cuidava da família toda. Ele cuidava da dispensa e cuidava, né, de dispensar todas as coisas. Deus é esse pai rico. Cristo é o mordomo-chefe. Nós somos todos mordomos. Hoje a nossa tarefa é distribuir as riquezas de Cristo para todas as pessoas. Nas reuniões para os irmãos. Nas casas que nós visitamos para as pessoas. Para os incrédulos, para os irmãos novos. As riquezas estão aqui, mas cadê os mordomos? É que nem um restaurante. Restaurante abriu, está cheio de clientes, as mesas estão todas cheias. Cadê os garçons? Não tem garçom para servir. Comida está tudo ali, não tem garçom para servir. Essa é a situação. Por isso que Jesus falou, os campos estão brancos, grande é a colheita. Poucos são os trabalhadores, poucos são os garçons, poucos são os mordomos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Hoje à noite há 300 irmãos aqui. Que Deus possa levantar 300 mordomos aqui. Para sair e começar a distribuir a comida, servir a comida. Para seus vizinhos, amigos, parentes. Há uma necessidade desesperada pelo mordomado de Deus. Da parte das pessoas e da parte de Deus. Irmão, nós vamos ficar paralisados, parados. Sim, agora sabemos por que estamos paralisados. Há muitas coisas que nos paralisam. Mas não vamos ficar assim. Vamos pedir para o Senhor nos curar. Vamos perdoar para sermos perdoados. Daí nós vamos nos levantar e carregar o nosso leito e andar. A economia de Deus se tornou mordomado de Deus, dado a todos os crentes. Não é dado só a alguns, não. Mas a todos os crentes. O ponto central de toda a Bíblia é o desejo do coração de Deus de dispensar a si mesmo ao homem. Esse é o coração dele. B. Se queremos levar a cabo o mordomado de Deus com vistas ao novo homem, precisamos elevar nosso conceito de pregar o Evangelho. Isso nós temos praticado de certa maneira, irmãos. Precisamos pregar o Evangelho não apenas para ganhar almas, mas para levar a cabo o mordomado de Deus com vistas à sua economia, dispensando-o a outros. Não estamos só salvando as pessoas, mas precisamos levar Deus para que essas pessoas tenham uma vida digna, como nós também temos. Agora, se eu brigo com a minha mulher, se eu nem consigo viver bem com a minha mulher, não consigo convidar alguém para vir para a minha casa, e os vizinhos todos ouvem eu gritar com a minha mulher, os irmãos estão entendendo? Se o irmão Reinaldo está aqui, se ele me ouvir todo o tempo, eu lá gritando com a Dini, que tipo de testemunho? Eu vou ser? Ele sempre fala, olha, a gente ouve tudo que você fala na sua casa, viu? Cuidado que você fala lá. Ou uma coisa, o som lá está muito bom, ou eu grito muito lá. Das duas uma, né? Se o meu vizinho sempre ouve prato voando pela janela, pá, não cai no chão. Depois eu lá, eu sou crente, né? Eu queria convidar você para uma palestra do Evangelho, né? A paz que me salvou. Ele vai fazer, vai primeiro conseguir paz na sua casa, depois vai me convidar. Não só isso, irmão. Os demônios sabem. Eu vou servir, os demônios sabem onde eu estou. E eles estão me ridicularizando enquanto estou lá pregando o Evangelho. Irmãos, vamos acertar as nossas vidas, irmãos. Vamos acertar as nossas vidas para podermos servir o Senhor de verdade, irmão. Você não quer servir o Senhor? Esse é o objetivo, o sentido da nossa vida, servir o Senhor. Irmão, se você me tirar o serviço do Senhor, eu morro, irmãos. É para isso que eu fui feito, para servir a Deus. Amém. Mas para isso eu preciso ter um exemplo, um bom testemunho. Para poder dispensar Deus às outras pessoas. 2. Devemos sair para fazer discípulos das nações, a fim de torná-los membros do corpo de Cristo. Esse mordomado foi dado a todo o corpo de Cristo. 3.
O primeiro aspecto da maneira ordenada por Deus para praticar a economia neotestamentária é salvar pecadores, contatando-os onde eles estão. Só quero lembrar os irmãos. Foi aí que a gente começou, em 1997, a sair para bater as portas. Vários irmãos que estão aqui foram salvos pelas visitas de bater as portas. E também todos nós saímos para o plano de expansão. Não se esqueça das cidades que Deus entregou para nós. Amém. Orem. Se vai ser possível, não depende do Senhor. Mas orem. Pelo menos vamos ter uma meta até o final do ano. Se possível, levantar um grupo familiar só naquela cidade. Essa é a nossa meta para todo o Brasil e a América do Sul. Levantar um grupo familiar em cada cidade que nós visitamos. Não abandone a cidade que nós somos. Precisamos voltar para aquela cidade. Muitos irmãos estão voltando várias vezes, outros com menos frequência. Né? O Senhor sabe o nosso coração. Né? Ninguém deve se sentir condenado. Né? Algumas cidades são muito distantes. O Mandong pediu para passar um recado para todos os irmãos. Não é para sair toda semana, não. Uma vez cada 3 semanas já está bom. E para quem está muito longe, uma vez cada mês já está mais do que bom. E a gente espera que um dia haja irmãos que possam se mudar para essa cidade e morar lá. Orem por isso também. Se nós vamos ficar todos lá em Jerusalém aqui, daí as outras cidades não vão ter as igrejas, né? Algarismo Romano 5. Assim, nós precisamos salvar os pecadores, contatando-os onde eles estão. Para terminar, irmãos, Algarismo Romano 5, afadigarmos para apresentar todo homem plenamente crescido em Cristo, com vistas ao novo homem. A fim de nos tornarmos um novo homem em realidade e praticidade, precisamos crescer em Cristo em todas as coisas. Nós precisamos crescer. B, com vistas ao novo homem, precisamos afadigar-nos e esforçar-nos para apresentar todos os santos plenamente crescidos em Cristo. Leiam Colossenses 1, 28 a 29. Paulo ali esgota todo o seu vocabulário. Ele fala assim, o qual nós anunciamos, olha só, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Puxa vida! Eu jamais poderia falar um negócio desses. Paulo repetia, enfatizava. É um encargo que estava dentro dele. Nossa meta na pregação do Evangelho aos pecadores e na comunhão com os santos é ministrar Cristo a eles, para que possam amadurecer nele e ser apresentados totalmente crescidos nele. Isso visa o crescimento do novo homem. 2. Apresentar a outros totalmente crescidos em Cristo é uma tarefa difícil. Essa tarefa pode realizar-se apenas com o labor com o qual nos esforçamos segundo a operação de Deus. Não vai ser nada fácil, irmãos. Não é um cogumelo, não é um fungo que aparece da noite por dia. É vida e leva tempo. E precisamos laborar. Tudo que é fácil, irmãos, não é tão bom. Em sua restauração, o Senhor deseja restaurar o aperfeiçoamento dos membros comuns do corpo de Cristo. Quem são os membros comuns? Todos nós somos membros de um só talento. O Senhor dá valor aos membros de um só talento. Ah, esse é um irmãozinho pequenininho. Graças ao Senhor, o Senhor dá valor para você. Aquele que se julga grande tem que se fazer pequeno. Porque quem vai edificar é o pequenininho. Aqueles que têm dons têm que aperfeiçoar os menores, para que todos os menores edifiquem. Temos de arcar com a responsabilidade de anular ou de desenvolver as funções dos santos. Se você não desenvolve, está anulando. E a responsabilidade é nossa. Por isso, irmão de serviço. Essa é uma reunião de serviço também. Não fuja na sua responsabilidade. O Senhor entregou os irmãos para você. Você é irmão de serviço. Você tem que aperfeiçoar os irmãos. Desenvolver as funções dos irmãos e não anular. Precisamos desarraigar a velha maneira e plantar a nova maneira que dá aos crentes igual oportunidade de funcionar como membros orgânicos do corpo orgânico de Cristo. A ideia de Paulo com relação ao aperfeiçoamento dos santos é que a intenção de Deus é capacitar todo crente a fazer as coisas que as pessoas dotadas fazem. Seja apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre, aqueles dons de Efésios 4, 11 e 12. Deus quer que todos os irmãos possam fazer isso. Letra B. A maneira ordenada por Deus é levada a cabo pelo labor. Não é um milagre, é um labor. Nossa obra cristã deve, por fim, tornar-se um labor. Algo que é mais profundo e mais difícil que a obra. Não queremos fazer nenhuma obra. Queremos labor. Laborar. Como é que fala quando a mulher vai dar à luz? Trabalho de parto. Não é mesmo? É trabalho, é labor.
Não é uma obra de parto. Está fazendo uma mulher fazendo uma obra lá. É trabalho de parto. É labor de parto. Em inglês é labor. Quando fala assim, ó, she's laboring, ela está laborando, quer dizer, está dando a luz já. Muito bom isso. 2. O labor de amor envolve empenho e esforço. Não vem assim fácil. De bandeja, de mão beijada, não vem assim não. Envolve empenho e esforço. E 3, irmãos. Vamos ler juntos? Amém. Essa frase me toca muito. Não é de acordo com a maré das suas emoções. Ah, hoje eu estou sentindo bem, então vamos lá servir. E amanhã, hoje eu não estou bem. Eu estou na fossa hoje, então não vou servir. Muitas vezes nós servimos assim, de acordo com a maré. A maré hoje a maré está baixa, não vou servir não. Ah, a maré está alta, vamos lá. Não é assim. É labor, é constante. Maré baixa, maré alta, estamos lá, ó, servindo, laborando. Daí o resultado vai aparecer. Também não é uma questão de sorte. Eu estou lá laborando com um grupo, ninguém quer. Esse grupo, ninguém quer servir o Senhor. Ninguém lê a Bíblia, ninguém quer. Eu tenho uma massa só de grupo do Marco Melo, está todo mundo lendo a Bíblia, todo mundo servindo. O Marco é sortudo, ele pegou um grupo bom lá. Marco, daí um dia, pelas circunstâncias, o Senhor faz o Marco se mudar para o meu bairro e eu mudei para o bairro dele. Agora sim, eu peguei o grupo dele, né? Daí dentro de um mês, que azar, esse grupo justamente agora também não quer mais ler a Bíblia. Justamente agora esse grupo também não quer mais servir. E o grupo que o Marco foi, aquele lá que não leu a Bíblia, não servia, começou a servir. Mas ele é sortudo mesmo. É sorte? É labor. Vamos laborar, irmãos? Laborar. Louvado seja o Senhor. Vamos dar 5 minutos, irmãos, para revisar em pequenos grupos a palavra. Amém?